Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai continuar nosso estudo de eletroquímica, falando especificamente de eletrólise, só que agora detalhando um pouquinho melhor um dos tipos de eletrólise, que é, no caso, a eletrólise ígnea. Então, bora lá. Bom, falamos então que a eletrólise é uma reação não espontânea, então, para fazer acontecer essa reação química, eu utilizo a passagem de corrente elétrica. Tá? E aí, dentro dessa eletrólise, temos essa subdivisão. O que é a eletrólise ígnea? Como foi dito, é justamente pegar um composto iônico, então eu já tenho íons no estado sólido que estão atraídos, né, em atração eletrostática, e faço a fusão desse composto. E aí, justamente com essa fusão, eu tenho maior mobilidade desses meus íons. E em seguida, eu passo uma corrente elétrica. Ao fazer isso, eu consigo induzir essa reação química não espontânea, ok? A gente vai ver aqui dois exemplos dentro da eletrólise ígnea. Bom, então, por exemplo, a gente pega aqui sal de cozinha, cloreto de sódio. Ele pergunta aqui quais são os produtos, por exemplo, que são formados na eletrólise ígnea desse sal. O que a gente vai fazer? Bora lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que acontece com os íons. O NaCl é um composto que tem ligação iônica, então é um composto iônico. E aí, quando eu faço a fusão, eu tenho a separação desses íons. Então está aqui, NaCl no estado sólido, separa em Na+, e Cl-, ambos em estado líquido. Só para a gente lembrar aqui, pensar no negocinho. Você precisa lembrar das cargas desses íons. E aí a gente vê lá da família da tabela periódica. O sódio, por ser da família dos alcalinos, né, família 1A, forma esse íon 1+. Já o cloreto, né, o Cl-, por ser da família dos halogênios, família 7A da tabela periódica, né, vai ter carga 1-. Okay? Então, é um pré-requisito aí para a gente conseguir fazer sem grandes problemas a eletrólise ígnea. Separa os íons. Por quê? Geralmente, você vai conseguir obter as substâncias elementares desses íons como produto de uma eletrólise. Então, por exemplo, eu vou conseguir chegar na substância que é o sódio puro, sódio apenas sódio, sódio metálico. Assim como nesse caso do cloro, eu vou conseguir chegar como produto no gás cloro, ok? Bom, agora, vamos pensar aqui. Para eu obter o sódio metálico, o Na sólido, eu vou partindo do íon Na+, então eu tenho que ter redução, ok? E para fazer essa transformação, ele precisa receber um elétron. Bom, se ele sofre redução, então essa daqui será a semi-reação que vai acontecer no cátodo, que na eletrólise é o polo negativo, como a gente viu, ok? Essa reação, né, se a gente pega lá o potencial de redução do sódio, é de menos 2,71 volts. Então, eu preciso dessa DDP para fazer essa reação aqui acontecer. Não é espontânea, tá certo? Já para o cloro, né, para obter gás cloro a partir do ânion cloreto, então temos aqui a oxidação, então ele sai de NOx -1 e vai para NOx 0. Ele precisa aí perder 2 elétrons, né, para oxidar. Então, se a oxidação acontece no ânodo, que é o polo positivo. E quando a gente consulta o potencial aqui, perceba que o potencial que eu coloquei aqui é um potencial de redução do cloro, tá? Mas aqui está acontecendo oxidação. Então, se a gente for olhar de fato o potencial, ele tem esse valor trocado, é menos 1,36 volts, ok? Essa é a substância elementar do sódio, essa é a substância elementar do cloro. JP, mas como que eu vou lembrar? Geralmente, os elementos, né, as substâncias elementares dos elementos da tabela periódica é o próprio símbolo do elemento. Então, quando eu falo sódio elementar, é o Na sozinho, o sódio metálico, né? Se eu falo, por exemplo, magnésio metálico, ferro metálico, enfim, vai ser só o símbolo do próprio elemento. Agora, temos alguns que são biatômicos, tá? Que são bem recorrentes aí para a gente lembrar. São eles: flúor, então a substância elementar do flúor é F2. Oxigênio, que vai ser O2,
nitrogênio, N2, cloro, Cl2, bromo, Br2, iodo, I2 e hidrogênio, H2, tá? Geralmente são essas. Temos um ou outro que acaba sendo um pouquinho mais diferente, mas geralmente o exercício te informa qual é. Quando ele não informa, ela é mais simples, ou ela vai ser só o símbolo, ou vai ser biatômico, como eu comentei agora. E vamos supor que ele pergunte para a gente, né, como seria essa reação global. Então, para eu achar a reação global, eu preciso fazer com que o tanto de elétrons perdidos e recebidos sejam iguais. Então, aqui eu tenho que multiplicar todo mundo por 2 nessa de cima, porque aí eu vou ter agora 2 elétrons aqui e 2 elétrons embaixo. E aí eu consigo cortar os elétrons. Só que na hora que eu multiplicar por 2, eu multiplico também as espécies químicas. Então, por isso que eu vou ter 2 do Na+, mais 2 do Cl-, formando 2 do Na sólido, sódio metálico, mais 1 mol, né, do cloro gasoso, Cl2, ok? Perceba que ela está balanceada tanto em massa quanto em carga, ok? E se ele pedisse qual é a DDP mínima para acontecer essa reação? Bom, a gente pega aqui esse valor, lembra que ele não é multiplicado, então mesmo que eu multipliquei para assumir os elétrons, continua menos 2,71 volts. E aqui no caso do cloro, como aqui está a redução, mas o cobre tem que oxidar, eu tenho que trocar. Então é menos 271 junto com menos 1,36, teremos aí como resultado final menos 4,07 volts. Esse daqui é o potencial mínimo. Na prática, a gente precisa até de um potencial um pouco maior, porque eu tenho chamado sobrepotencial. Mas em termos de exercício, quando ele pede o valor mínimo, já é esse próprio valor que a gente chegou aqui, tá? Menos 4,07 volts para ocorrer. Então, quando eu faço a eletrólise ígnea do sal de cozinha, eu obtenho sódio metálico e gás cloro, ok? Um outro exemplo aqui dentro de eletrólise ígnea. Por exemplo, ele fala aqui do óxido de alumínio, Al2O3. O que a gente faz primeiro? Eu preciso separar os íons. É novamente um composto iônico. Quando eu aqueço esse óxido, eu vou ter aqui a separação dos íons alumínio e do oxigênio 2-. Cuidado, tá? Então, com as cargas. Aqui, inclusive, a gente pode pensar naquele esquema lá da regra da porteira, que a gente usava a partir dos íons para chegar na fórmula do composto, mas agora eu saio da fórmula do composto e volto nos íons. Então, eu tenho aqui o alumínio com carga 3 positivos, oxigênio 2 negativos. O que a gente obtém quando a gente faz aqui essa eletrólise ígnea desse composto? As substâncias elementares, tanto do alumínio quanto do oxigênio. O alumínio, por seu metal, vai ser só Al obtido. Já o oxigênio está naqueles que eu disse que são biatômicos, então ele vai ser obtido O2. Então vamos lá. O alumínio vai querer reduzir para sair de Al3+ e virar Al0. Se ele vai reduzir, é no cátodo. Só que ele precisa receber 3 elétrons para isso acontecer. Na eletrólise, o cátodo é o polo negativo. Já o oxigênio, para ele poder sair de óxido, né, do O2- e virar O2, ele vai precisar perder 4 elétrons, ok? E aí, obviamente, a gente forma aqui o gás oxigênio, O2. Bom, essa daqui foi uma semi-reação de oxidação, por isso está no ânodo, e aí que na eletrólise é o polo positivo. Para eu conseguir chegar na equação global dessa eletrólise, temos que ter a mesma quantidade de elétrons, tanto perdidos quanto recebidos. Tá? Então, vamos lá. Aqui nos recebidos pelo alumínio, eu vou multiplicar todo mundo por 4, porque aí eu vou ter 12 elétrons. E embaixo eu multiplico todo mundo por 3. Então, na hora que a gente for calcular, eu tenho 12 elétrons aqui no reagente, 12 elétrons no produto. Só que agora, a global, temos 4 do íon alumínio e depois vão formar 4 do alumínio metálico. Tá aqui. Antes eram 2 do ânion oxigênio, 2-, né, do óxido. Quando eu multipliquei por 3, isso aqui vai virar 6.
E mesma coisa, aqui antes era 1 de O2, agora virou 3 de O2. Perceba que está balanceada em carga, está balanceada em massa. Aqui, a partir dessa eletrólise, eu consegui obter alumínio metálico e gás oxigênio, ok? Ele não nos deu aqui os potenciais, mas podemos afirmar com certeza que o potencial para fazer isso acontecer é um potencial negativo. Beleza? Bom, a gente fecha aqui eletrólise ígnea, temos ainda a eletrólise aquosa e mais outras partes dentro da eletrólise para a gente conversar. Continuamos já já.